hoje eu estou aqui com o Ângelo Alves, que é preparador físico do Vitória, do profissional do Esporte Clube Vitória aqui na Bahia. Trabalha com Wagner Mancini, mas tem uma vasta experiência nesse meio. Como eu falei para vocês, a minha proposta é apresentar alguma coisa prática, a minha, mas eu tenho que me submeter ao conhecimento científico. Ângelo, muito obrigado, um bom dia para você. Meu nome é Ângelo Alves, sou formado pela Universidade Católica do Salvador, sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício. Em 2007 eu fui para a Rússia, fiquei 3 anos, fiquei no time chamado FC Moscou e logo depois eu fui para uma cidade chamada Samara, onde eu fiquei 2 anos num time chamado Krylia Sovetov. Ok, Ângelo. Eu até falei aqui antes que você já teve a oportunidade de trabalhar jogadores que o público que está nos ouvindo e está nos assistindo conhece bem, que é o Hulk e o Davi Luiz. Davam muito trabalho? Por que pareça, não. Graças a Deus a gente teve uma época muito boa no Vitória, onde alguns jogadores eram comprometidos. Dentre eles estavam o Hulk, estava o Davi Luiz, o próprio Wallace, que até hoje você não tem o que falar de Wallace, né? Marcelo Moreno. Ok, Ângelo. Essa série Aprenda com Pelé, a proposta é, na verdade, apresentar para o público, verificar, mostrando o Pelé como sendo um atleta completo, que tem várias habilidades, que tem várias facilidades, que já nasceram com ele, isso não acontece com todos. E aí nós começamos a falar justamente no vídeo anterior por força. E naquele momento também eu falei sobre potência, né, que tem a ver inclusive com arranque. Me parece que sim, né? Aqui o profissional. Isso. Só a questão é que é força versus velocidade, força pura, mas tudo é força. E aí, a impressão que me causa como observador técnico, como agente, que a gente vai buscar atleta aí pelo Brasil todo, é que é importante o atleta ele ter uma força e ter velocidade. Claro que sem dúvida nenhuma a técnica é indispensável, mas a força e a velocidade, eu até vou defender essa ideia, você até estava fazendo alguns comentários sobre isso, dá a base para que o atleta consiga se sair de uma marcação, consiga executar aquele movimento, aquele drible, consiga finalizar, que consiga chegar de repente na linha de fundo já caído, mas ele consegue dar o arco, porque ele, na verdade ele teria força. Eu vou te botar numa saia justa. Eu estou errado? Se eu estiver errado, você também fala e fica à vontade. Realmente, força é uma das valências importantes para o futebol. Ela não é imprescindível, mas ela é importante. Ótimo. Existe um apanhado de outras situações que faz com que o jogador, dentro de campo, ele possa resolver os problemas dele de forma que, de repente, não precisa nem utilizar tanta força. Te digo que a força e a velocidade, elas são trabalhadas. Certo? A força você aumenta em percentuais, em velocidade em percentuais. Um jogador que tem uma predominância em ser lento, ele vai ser lento. Você melhora ele pouco. O jogador que já tem essa valência assim, por genética, rápido, né? Aí é uma coisa que já é inerente à própria pessoa. E você só faz lapidar mais ainda isso aí. Me parece que o jogador lento, ele tem uma fibra muscular vermelhas lentas. Lenta, né? E chamadas oxidativas. E o pessoal que é mais rápido, que é mais veloz, são glicolíticas, que são as brancas. Isso é genética mesmo? Isso é genética. Isso aí, só na biópsia, para você ter uma análise maior, assim, é claro que vocês com os testes você consegue identificar. E no próprio jogo você sabe que o jogador, se ele é rápido, se ele é forte, se ele é mais resistente. Normalmente o cara que tem uma predominância de fibras lentas, ele é mais resistente. Entendi. E eu falo o seguinte, que não adianta você priorizar no seu trabalho sua força e velocidade. A força e a velocidade são importantes, mas a resistência, o que acontece? Se por acaso você trabalhar só essas duas e esquecer da resistência, o que vai acontecer? Se você perde resistência, você perde força e você perde velocidade. Então, tempo, né? Exatamente. Então tudo é encaixado de uma forma conjunto. Exatamente. Exatamente. Então essa questão física sem dúvida nenhuma é importante, e Ângelo traz aqui um conceito de que esse tripé, força, velocidade e resistência, na verdade eles se complementam, não é isso? Exatamente, isso aí. Eles se complementam, né? E aí vem junto também a própria potência, que é força também. E agora eu queria saber de você, Ângelo, quais seriam os trabalhos que hoje você faz que ajudaria o atleta a ter essa força, conseguir melhorar um pouquinho? Futebol é meio complicado, porque você tem 30 atletas para você trabalhar. E cada um tem... E cada um com seu perfil físico. Exatamente. Então, assim, é muito complicado. Dentro
desses achados que a gente percebe nas algumas avaliações que nós fazemos, a gente tenta trabalhar de forma assim, bem antes do treinamento. Pode dizer, é um atleta que não tem muita potência. Hoje a gente adquiriu uma máquina chamada Kaiser ou Kaiser, não sei ainda como é que se chama, mas todo mundo tá utilizando o Corinthians, o Bayern de Munique, o Barcelona. Então o que é que a gente consegue ali? A gente consegue determinar uma carga, a gente consegue trabalhar uma potência muito mais específica quando a gente fala em termos de resistência, porque quando você trabalha a borrachinha, que é um trabalho também de resistência, muitas vezes você depende do companheiro que está fazendo, segurando, e ali não, a máquina te dá um padrão constante de força, entendeu? Então a gente trabalha nesse caso isso. Inclusive em função do próprio corpo daquele atleta especificamente. Exatamente, aí trabalha a coordenação motora, que é muito importante também nesse momento da correção da saída. Tem essa situação que a gente trabalha, hoje a gente está trabalhando também com o trenó, que os estudos hoje para o futebol ainda são poucos, mas o que a gente faz? A gente cria subgrupos através do peso e coloca 15% em cima daquele peso, ele se desloca de 5, 10, 15 até 25 metros que eu faço. Possa ser que você faça até mais. Algumas pessoas já estão trabalhando força em termos de 70, 75, 80% do peso da pessoa. Eu não fiz ainda esse trabalho, mas assim, tem pessoas, colegas meus que atuam com futebol que já também está utilizando isso. Hoje a gente trabalha muito caixote, né, que é de 40, 50, 60, 70 centímetros, onde a gente pede que quando ele caia, imediatamente ele suba no outro. É para ele potencializar esse encurtamento e alongamento da musculatura, para ele ganhar potência. É um trabalho excêntrico, hoje muito utilizado no futebol. E essa área de musculação eu uso mais como preventivo. Então assim, a gente dentro das situações que nós temos, a gente tenta criar algumas situações. Hoje, alguns atletas no Vitória passam antes do treino, faz musculação para fortalecer alguma musculatura que está em déficit. Tem o trabalho dos ossinetes para aqueles que estão com desequilíbrio muscular. Tem algumas pessoas que têm pouca mobilidade de quadril, ele faz um trabalho também. Ok, Ângelo. A gente estava falando um pouco antes e você me chamou a atenção até por telefone quando eu te convidei para participar dar essa contribuição aqui. Você me falou, Reginaldo, hoje o preparador físico, você não falou isso, mas eu vou usar até esse nome moderno, ele além de fazer o trabalho para que o atleta ele consiga ser um atleta, é importante também que ele ajude o atleta a driblar algumas dificuldades que ele tem em relação a ter força, ou seja, dependendo da postura, do conhecimento tático dele, entendeu? Da capacidade de tomar decisão, isso pode ser que ele não precise tanto daquela força que o outro precisaria. É isso aí, explica um pouquinho mais aí. Exatamente isso, eu acho que o futebol hoje se tornou muito rápido e muitas vezes você não consegue nem utilizar muito essa força, essa velocidade, porque o espaço é tão pequeno que quando você vai correr já tem 2, 3. Isso eu falo muito do futebol europeu. O futebol brasileiro ainda você consegue ainda correr de uma forma de 20 a 30 metros. O futebol europeu você não vê muito dessas situações, eles impactam muito mais rápido. Então assim, os espaços. Então o que acontece? Um exemplo aqui, Iniesta não usa muita força nem velocidade no trabalho dele. A intensidade, que eu falo da velocidade, ele dá na bola, dá no raciocínio, dá nas viradas que ele olha e já sabe o que vai fazer com a bola. Então, o que ele faz que seja intenso não é ele, é a bola. Isso requer... Através do seu cognitivo. Exatamente, né? tomar decisão. E isso que faz diferenciar o craque de um jogador comum. Eu digo o seguinte, que o futebol hoje, ele tem que ser cognitivo, você tem que botar com o jogador que faça com que eles pensem, porque é importante, porque muitas vezes o que acontece, o treinador lhe dá o treino é uma coisa previsível, porque hoje todo mundo tem informação, hoje todo mundo tem um departamento de análise e tudo, então assim, quando você vai para o campo, você sabe que jogador fulano de tal bate assim, bate assado, que ele vai fazer, vai girar para trás, vai girar para frente, tem todas as suas apanhadas, inclusive hoje tem vídeos individuais e que você vai marcar, entendeu? Mas eu sou zagueiro, eu vou marcar um Wagner Love, eu sei que ele gira dos dois lados. Então hoje está muito previsível algumas situações. O que vai diferenciar um jogador bom de um jogador é a tomar decisão. É isso que faz com que os jogadores como Messi, como Cristiano Ronaldo, como Neymar, estejam ricos. Porque eles fazem com que... Capacidade de improviso. Exatamente. Então muitas vezes a situação
da tática está muito igual, e aí um ou outro quebra uma linha, chama a responsabilidade, eles conseguem fazer coisas que o outro comum não consegue. Exatamente, e que o marcador não estava prevendo. Exatamente, então a gente foi para uma competição lá na Alemanha, onde a gente jogou um time extremamente compacto, e que chegou um momento que Amadeu tirou o Léo da lateral direita e jogou no meio junto com o Maia, porque eram jogadores que conseguiam quebrar as linhas, conseguia quebrar o esquema tático. Léo, Léo que o Ângelo está falando, é o Léo que hoje está no Atlético Paranaense, não é isso mesmo? Isso. E o Maia é o Arthur Maia, que estava no Flamengo, hoje está aqui no Vitória. Então fizeram a diferença, porque eles conseguiram quebrar o esquema tático, e quando você quebra, desarruma o restante. E aí, se você não tiver nenhum jogador assim, é complicado você conseguir infrutar. A gente pegou times lá que você via o jogador andando, e dizia assim, isso é um jogador. Quando eles se juntavam, eram extremamente compactos, extremamente competitivos. Claro que não tem a habilidade que o jogador brasileiro tem, mas assim, para você furar aquela barreira ali era muito complicado. Ângelo coloca aqui um ponto que é a questão da tomada de decisão, ou seja, de nada adianta a força se você não tem tomada de decisão. É um conjunto de coisas que, na verdade, reunidos num corpo só de um jogador, faz do jogador um jogador diferente. Os grandes atletas têm esse conjunto bem definido. Outra observação que eu falo é em relação à base. Eu acho que a força, nesse caso, que é o título que você está procurando aí agora, eu vejo que a força ela está diretamente relacionada com a maturação do atleta, certo? Ótimo. Com a questão da testosterona. Então, assim, não adianta eu ficar trabalhando um garoto de 11, 12, 13, 15 anos, querendo dar força a ele, porque por si ele vai conseguindo isso. Eu acho que a força ela tem que estar já inserida a partir dos 16 anos, 17 e 18 anos, certo? E o que você pode fazer com as crianças menores? É pular corda, brincar com ele de uma forma que ele possa pular sem necessidade de dizer que aquele é um trabalho de força. Entendeu? É criar o que a escola hoje não proporciona, aqui a rua não proporciona. A gente perdeu muitas qualidades e habilidades motoras que a rua nos dava. A própria malandragem a gente hoje se perdeu nesse caminho. Então, assim, o pessoal da base, acho que tem que trabalhar um pouco essas questões. O pessoal que trabalha no sub-17, sub-18, trabalhar a questão da força, agora também não sendo como 70, 80, 90, 100 saltos, porque muitas vezes isso não é... O corpo dele ainda não está maturado para isso. E de repente muitos jogos não necessita disso tudo. Isso. Hoje você vê em estudos que você corre 10 km no jogo. Quando você vê 5.500 metros, você correu de 0 a 11 km por hora. Só no trote. Isso não é velocidade. É trote. Aí você vê que 1.800 ele correu de 11 a 14. E aí chega e faz um treino de velocidade, onde ele vai dar 60, 70, 50 tiros. Pra quê? De repente a gente pede até o máximo. E eu também já errei. Sim. Isso eu tô falando porque eu já errei, eu não tô criticando as pessoas. Eu já errei, eu já fiz isso também. Então, assim, será que é necessário também trabalhar só velocidade máxima? Será que é importante trabalhar a velocidade da forma mais específica? Eu, juntamente com o professor Carlos Amadeu, a gente não tinha muito tempo, a gente sentava, estudava e criava trabalhos que o trabalho de velocidade era inserido no contexto do modelo de jogo dele. O trabalho meu de resistência era feito de acordo com o modelo de jogo que ele queria. Então, assim, isso requer tempo, isso requer uma amizade muito próxima, entendeu? Para que a gente possa... Né? Exatamente, a gente possa adquirir uma situação que favoreça o meu trabalho físico, mas não comprometa também o trabalho do treinador. Porque o mais importante hoje é jogar. Quanto mais compacto você estiver, menos você corre errado e menos você cansa. Ótimo, então. Eu sou o Reginaldo Campos, do Aprendendo Futebol, do site Aprendendo Futebol, da fanpage Aprendendo Futebol, do canal no YouTube também. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí pra gente, aí compartilha com teu colega no Face, recomenda, é uma forma de também estar ajudando para ele. E mais uma vez aqui eu quero agradecer o professor Ângelo Alves aí por essa aula que deu pra gente e falar que estou à sua disposição sempre. A mesma coisa eu falo pra você, um abraço, espero que todo mundo goste do que a gente falou aqui agora. Valeu, turma!